Alô pessoal, aqui é o professor Lauro falando e vamos gravar aqui essa videoaula sobre esse material que vocês receberam aí para a dependência, tá certo? Enquanto estamos afastados, né, das atividades presenciais, nós iremos ter esse contato via videoaula, ok? Então eu queria que você, por favor, ficasse atento aí. Você que não recebeu esse material ainda, fale com seu responsável que eles vão receber, tudo bem? Eu vou fazer essa videoaula aqui em duas partes, para que não fique muito longo. E a primeira parte eu vou explicar algumas questões, possivelmente aqui da questão 1 até a questão número 6, ok? E depois da 7 até o final aí da atividade, certo? Que vai até aqui a questão número 13, certo? Muito bem, vamos lá, gente. Eu vou ler aqui questão por questão e vou dar uma explicação de como você vai precisar resolver. E claro que algumas questões exigem um pouco de pesquisa, que acho que grande parte da natureza da dependência, não é? É essa questão de você pesquisar, ok? Então, veja que já há aqui uma observação em negrito que eu vou ler com vocês, tá? Os cálculos deverão ser apresentados de forma detalhada para futura correção. Gente, lembrando, né? Esperamos nós que essa pandemia tenha um fim e que nós voltemos a nos encontrar em nossas aulas presenciais. Nesse momento eu vou recolher esse material para fazer a correção, tá? Mesmo que haja uma forma de você enviar isso já feito para o e-mail do colégio ou para outro meio de comunicação conosco, eu vou precisar ainda, mesmo assim, desses cálculos, tá? Então, questão 1, letra A. A empresa Cami S.A. teve, em janeiro de 2012, um prejuízo de R$36 mil, mas em fevereiro recuperou-se e teve um lucro de R$210 mil. Qual foi o lucro desta empresa no primeiro bimestre? Gente, uma questão simples de soma e subtração, tá? Você consegue fazer aí com tranquilidade, ok? Então, um mês foi prejuízo, no outro mês foi lucro, mas aí ele quer o lucro geral, né? Dos 12 meses aí, tudo bem? Perfeito. Gente, essas questões, elas vão envolver os números inteiros, tá? Que inclui aí, além dos positivos e o zero, os números negativos, ok? E alguns conceitos que eu vou utilizar aqui vão acabar incorporando os números inteiros, que é um assunto aí do 8º e do 9º ano, tudo bem? Vamos lá. A letra B tá assim. Em Campos do Jordão, o termômetro registrou durante o dia temperatura de 2 graus positivos. Durante a madrugada, a temperatura caiu 5 graus. Qual foi a temperatura mínima registrada nesse dia? Ou seja, qual o menor valor aí entre os dois, né? 2 graus positivos ou 5 graus que vai cair, não é? E qual é a amplitude térmica no período? Gente, para que eu possa explicar para você como resolve a amplitude térmica, eu vou te mostrar aqui uma pequena fórmula, tá? Por favor, fique atento aí. Então, gente, tá aí, olha, algumas definições, tá? Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura em um certo ambiente. Perceba que eu coloquei uma fórmula aí, tá? No seu lado direito da tela, tá? E está assim, ó, AT, que é a amplitude térmica, é um T maiúsculo menos um T minúsculo, ok? Perceba que o T maiúsculo significa a temperatura maior naquele momento e o T minúsculo significa a temperatura menor. Como nós estamos lidando com números negativos, pode ser que a temperatura menor seja um valor negativo, o que implica então que ocorrerá aí um jogo de sinal, que nós temos que saber como resolve. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? De como a gente pode resolver uma questão com esse modelo aí.
Ó, exemplo de amplitude térmica. Uma viajante percebeu que, durante a madrugada, a temperatura marcava 14 graus Celsius. A previsão do tempo anunciou que a temperatura passaria para menos 6 graus Celsius no transcorrer do dia. Ela trouxe roupas de frio que, conforme as especificações de fábrica, suportam no máximo amplitude térmicas de 22 graus Celsius. A viajante poderia sair no ambiente frio dessa localidade? E aí, gente? Para que eu possa resolver essa questão, eu tenho que calcular a amplitude térmica e comparar com essa especificação de fábrica aí, se está dentro da especificação. Vejamos. Vamos resolver. Dados. Primeiro, temperatura maior, 14 graus Celsius. Temperatura menor, menos 6 graus Celsius. Usando a fórmula, nós temos aí, ó, amplitude térmica é igual a temperatura maior menos a temperatura menor. Amplitude térmica, substituindo aí, ó, o T maiúsculo por 14 graus, fica no lugar dele. Tá? Aqui, ó, 14, menor, e a temperatura menor aqui, o T minúsculo, ok? Veja, o negativo aqui na frente do parêntese vai modificar o sinal de dentro. Então fica menos, tá? Com esse menos daqui, fica mais, ok? Resultando então que a amplitude térmica vai ser 14 mais 6, que deu então 20 graus Celsius, ok? Verificamos então que a temperatura está adequada, né? Ok? Aqui nós temos uma resposta, mas que não está muito legal, tá? Era uma situação para uma outra aula minha. Mas aqui, de fato, né, com 20 graus Celsius, eu consigo verificar que, de fato, a viajante atende à especificação de fábrica lá das suas roupas. Ok, gente, com essa fórmula, eu creio que você pode resolver a letra B, ok? Vamos fazer a letra C. A que profundidade se encontra um submarino que estava a menos 32 metros e subiu 12 metros? Observação, já aqui, ó, profundidade é uma altitude negativa, tá? É só você fazer menos 32 mais 12. Vai ficar em quanto? Só você verificar essa conta aí, tá? Nesse caso, menos 32 mais 12 cai nas operações lá de números inteiros. Ok? Então, tem que pesquisar isso aí um pouco, tá? Questão 2. Carlos tem uma conta bancária. Hoje, essa conta apresenta o saldo de menos R$150. Para cada situação abaixo, dê o resultado correspondente à ação de Carlos. Então, ó, se eu tenho menos R$150 de saldo e eu faço um depósito de R$100, qual é o meu saldo agora? É tipo, gente, você pensar em perda e ganho, tá? Ó, eu devia R$150, aí eu paguei 100. Quanto eu devo agora? Dívida, ela continua sendo um valor negativo, tá? Olha aí, ó, por exemplo, se eu tenho lá um saldo negativo de 150 e eu fiz então um depósito de 200, eu depositei mais do que eu tinha, então vou ficar com um saldo positivo, certo? De quanto? Aí tem que pensar, tá? Ó, se eu tô com um saldo negativo de R$150 e eu ainda retiro 50, o que acontece? O saldo negativo aumenta, correto? Conta aí. Letra D vai continuar aí com essas mesmas situações, é só você ler e tentar resolver, tá? Depósito é soma e retirada é subtração, tudo bem? Aqui na questão número 3, tá assim, ó. Atualmente, quase todos os povos adotam o ano de nascimento de Cristo como ano zero. Os anos antes de Cristo são indicados por AC e os depois de DC. Como exemplo, o ano 20 antes de Cristo é indicado por AC ou menos 20. E o ano depois de Cristo por 20 DC ou mais 20 aí, ok? Gente, ó, é só você fazer algumas continhas aí, tá? Quantos anos viveu o matemático francês René Descartes?
sabendo-se que ele nasceu em 1596 e morreu em 1650. Só fazer a conta, tá? Tanto a A como a B e a C, você pode fazer algumas continhas aí, considerando AC como um valor negativo e DC como valor positivo, tá? Questão 4. Indique se é um número positivo ou negativo. Gente, aqui nós temos uma situação de jogo de sinal, tá? Para que eu possa fazer você entender essa situação do jogo de sinal, eu vou mostrar aqui algumas regras, tá? Então, por favor, fique atento aí. Então, gente, verifica comigo aí que na tua tela está uma explicação sobre o jogo de sinal, tá? Então, ó, esse jogo vale tanto para multiplicação como para divisão. Okay? Veja, ó, aqui eu tenho as regras, ó. Mais vezes mais dá mais, certo? Mais vezes menos dá menos. Menos vezes menos dá mais. E menos vezes mais dá menos. E vale para divisão também, tá? Se você quiser resumir o jogo de sinal da multiplicação e divisão, sinais iguais multiplicados dão sempre positivo. Mais é mais e menos vezes menos também é mais. Sinais iguais dão sempre positivo. E sinais diferentes vai dar sempre negativo. Então, ó, menos vezes mais é menos e mais vezes menos é menos. Então, diferentes os sinais dá negativo, iguais os sinais dá positivo, ok? Então, gente, voltando aqui à questão 4, você pode então agora ler perfeitamente o que está escrito aí e responder. Ok? O produto de positivos é o quê? O produto de negativos é o quê? Um positivo com negativo, qual o sinal? O negativo com o positivo. Você responder isso aí com tranquilidade, ok? Questão 5. Um balão de ar quente flutua no céu, inicialmente a 700 metros de altitude. Ele desce dos 200, depois sobe 120 metros e finalmente qual a altitude do balão após essas manobras? Gente, muito simples. Subir é soma, descer é subtração, mais e menos. Só é você montar a operação e decifrar aí quanto que você vai calcular ao final das manobras, ok? Questão número 6. Vamos lá. A professora de Maria Clara passou o seguinte desafio. X é igual ao módulo de menos 13 adicionado ao módulo do sucessor desse número. Quem é o X? Qual é o X? Ok? Gente, para que eu possa explicar para você o que é módulo, eu vou abrir aqui também mais uma tela, tá? Olha aí, gente, perceba comigo aí, ó. Para explicar módulo, eu vou explicar logo também o que é oposto, já que é possível que apareçam questões aí à frente com esse conceito. Então, oposto de um número é quando há um negativo aqui, ó, na frente do parêntese. O que acontece com esse sinal aqui, gente? Ele troca. Então, ó, se dentro for menos e for o oposto, ou seja, o negativo aqui fora, vai ficar mais N. Tá? Então, menos N, ou seja, o oposto de menos N é mais N. Qual é, então, o oposto de mais N? Menos N, certo? Então, o oposto do negativo é o positivo e o oposto do positivo é o negativo, tá? De novo, o oposto do negativo é o positivo e o oposto do positivo é o negativo.
O módulo de um número é simplesmente esse número sem sinal. Ok? É como se ele ficasse positivo sempre. Tá? Gente, módulo é a distância de um número até o zero. Então, por exemplo, mais 13. Qual a distância dele até o zero? 13 unidades. Menos 13. Qual é a distância do zero? 13 unidades. Não existe distância negativa, certo? Distância para nós é positivo, ok? Aí a gente volta lá para a nossa questão. Eu percebo então, gente, que a questão 6 acaba ficando nisso, quer dizer, o x é igual ao módulo de menos 13 somando com o módulo do sucessor desse número, tá? Quem é o sucessor de um número, gente? É esse número somado com 1. O sucessor é esse número que é o sucessor somado com 1, certo? Então você pode aí perfeitamente decifrar essa questão aqui, número 6. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui nessa primeira parte, para não ficar muito longo, tá? Então nós conseguimos aí tirar as dúvidas, não é? Ou dar ao menos uma indicação sobre como fazer as questões da questão 1 até a questão 6, ok? Eu vou então gravar um próximo vídeo da questão 7 até finalizarmos aí a atividade, tá? Galera, um abraço, se cuide, até o próximo vídeo e tchau, tchau.